1 Crônicas, capítulo 17. Dois textos, quero ler com você, estudar uma palavra com você nessa noite. Você pode falar para alguém do lado assim, hoje Deus quer muito falar com você. E lembre que a palavra é a chave. Dar atenção agora à palavra é a chave que vai destravar, que vai abrir. Então, dê atenção a essa leitura que é muito importante. Começa o texto. Portanto, diga ao meu servo Davi, que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e defendi de todos os seus inimigos conforme você foi avançando. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Você pode dizer um amém? Segue comigo, segundo livro de Samuel, capítulo 12. Versículos 7 e 8 também. Então Natã disse a Davi: este homem é você, e é isso que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. Essa palavra agora é uma palavra assim muito importante para a mensagem de hoje, tá? E se isso não bastasse, e se isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Você pode dizer amém? Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Pede para o Senhor falar com você, pede. Talvez você não tenha orado hoje, ou nunca tenha feito uma oração. Comece assim: Pai, em nome de Jesus, e Ele vai te ouvir. Fala com Ele agora, fala: Senhor, fala comigo. Se você puder orar por mim, essa é a hora boa. Ore, peça ao Senhor, peça, peça, peça. Você poderia dizer: Deus, eu tenho que voltar para casa com uma palavra. Me dá uma palavra. Me dá uma palavra. Pai, em nome de Jesus, aquietamos o nosso coração para ouvir a voz do Senhor. Para nós, a Tua palavra é o poder de Deus na nossa vida. Para nós que cremos assim e nos reunimos em torno da Tua palavra, ela é luz para o nosso caminho. Ela tem poder de mudar o rumo das coisas. Faz isto hoje. Permita que a revelação da Tua palavra mude o rumo das coisas na nossa vida. Altera o que tem que ser alterado. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus quer falar com você. Vamos lá, gente. Seria importante se você puder anotar alguma coisa que você achar que é muito importante aí para você, tá bom? Nesses programas de televisão, por coincidência essa semana, eu passando os canais, eu vi aqueles programas de perguntas e respostas valendo prêmios, valendo dinheiro, aquele que a pessoa começa e ela pode chegar até R$1 milhão ali, né? E a pessoa ela começa com uma pergunta, primeira pergunta valendo R$5.000. Uau! E aí a pessoa faz a pergunta, é uma pergunta fácil. Aí a pessoa responde, acerta, e ela ganhou R$5.000. E aí vem aquela pergunta cruel:
Você quer continuar ou parar? Aí a pessoa fica ali na dúvida, por cada música, estão com uma música terrível. Até quem está assistindo fica tenso. E fala assim, a próxima pergunta vale R$10.000. Porém, se você errar, você perde tudo. Aí a pessoa pensa nos 5.000 e já pensa em perder tudo. Na hora que eu estava passando o canal, a mulher havia acertado a pergunta e ela ganhou R$100.000. Eu confesso que até eu falei para ela, vai embora. Até eu olhando a televisão, eu quase falei para a dona, pega os 100.000 e vaza. Aí a apresentadora falou assim, a próxima pergunta vale R$200.000. Aí toca aquela música. E aí a pergunta, você vai continuar ou parar? Aí a mulher fala, se você errar, você volta para casa sem nada. Tem um ditado que diz, é melhor um pássaro na mão? É melhor nenhum, né? Mas... Palavra de hoje, vamos lá, gente, vamos estudar aqui, vamos lá. Até onde você quer ir? Até onde você quer ir? Deixa eu falar algo a você, recebe essa palavra aqui, olhe para mim, ó, não há limites para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não há limites. Você entendeu isso? Você pode me ajudar? Fala para alguém assim, não há limite para o que Deus quer fazer na sua vida. Minha mãe, e eu sei que ela vai ligar para mim depois, dizendo assim que o culto foi maravilhoso, mas ela dormiu o culto inteiro. A Andréia depois fala, Van, ela falou que foi bonito o culto, que você pregou muito e tal, mas ela estava dormindo. E minha mãe é a minha inspiração de trabalho. Minha mãe, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade por causa da inspiração da minha mãe. Minha mãe, quando ela casou com meu padrasto, a nossa vida era uma vida muito simples, muito simples. E aí minha mãe começou a trabalhar para ajudar, lavar roupa e costurar, né? Por exemplo, a minha mãe, a ideia dela receber algo é muito triste para ela. Eu me lembro, assim, a primeira vez que eu levei uma cesta básica na casa da minha mãe, ela chorou. Essa ideia para ela é muito ruim, depender dos outros, receber alguma coisa. E ela não precisa, graças a Deus por isso, ela não precisa. Ela trabalhou para isso. Mas a minha inspiração de trabalho, e por ter começado cedo, quem me fez começar cedo, eu comecei com 10 anos, com 12 anos eu tinha registro na carteira de trabalho, registrado pelo jornal O Vale Paraibano, com 12 anos de idade. Foi a minha mãe, ver minha mãe lavar roupa num tanque de concreto, né? Minha mãe, se prestasse um recurso, ela colocava um zíper numa calça, colocava um botão, fazia uma barra na calça, e ela dava os pulos, ela se virava lá, ela fazia algo e o dinheiro entrava. Mas ninguém é perfeito, né? Minha mãe, até hoje é assim, minha mãe ela tem algo que, como graças a Deus eu não peguei isso, eu rejeitei isso. Minha mãe usava uma frase assim, ela falava assim, tá bom. Qualquer coisa ela falava assim, tá bom. Então, por exemplo, tem uma lâmpada, tem uma luminária com 2 lâmpadas, queimou uma, tá bom. Eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa com 14 anos de idade. Isso eu não peguei. Esse negócio de tá bom para mim, não. Porque olha para mim, eu sei quem tenho crido.
E Deus pode fazer muito mais. Mas preste atenção, eu já estou na mensagem. Quando eu sinalizei isso na vida, quando eu rejeitei esse tá bom, Deus pega um menino de 14 anos de idade aqui do Coelho Neto, na rua aqui do cemitério, e leva para São Paulo. E eu, com 14 anos, cheguei em São Paulo. Nunca tinha visto escada rolante. Quando eu desci no Tietê, tinha uma escada rolante. Eu fui me afastando da escada rolante, com medo daquele negócio. E aí eu vi São Paulo, que era uma coisa surreal para mim, para quem jogava bola na rua sem asfalto, para quem brincava de bolinha de gude. Agora estava em São Paulo. 15 anos, eu comecei a trabalhar no banco, tinha talão de cheque, 15 anos de idade. Claro, eu era auxiliar de contínuo, eu era ajudante do boy, mas tá bom, mas já tinha meu talão de cheque, já tinha meu dinheiro, né? Já ganhava alguma coisa, já trabalhava. E ali, Deus foi me mostrando coisas. Olha aqui, Deus está procurando alguém que Ele possa mostrar que tudo é possível. Abrir olhos, ampliar horizontes, levantar a cabeça. Eu acredito que todo mundo aqui conhece a história de Davi, para eu não precisar abrir aqui essa história muito. Mas Deus está falando com Davi, e ele fala algo que chega a ser difícil de entender, porque ele fala assim: Davi, eu peguei sua vida, você era um menino, e eu peguei você, e eu tirei você, a sua função era ficar olhando no curral das vacas lá, das ovelhas lá. Eu tirei você de lá, porque eu tinha planos com você sem limites. E eu peguei você e eu fui levando você, e à medida que você ia andando, eu ia te abençoando, e eu te fiz ser rei sobre Israel e sobre Judá. E aí ele fala algo que é difícil de entender, porque ele fala assim: e se isso, ou seja, se você quisesse mais, e se isso não bastasse, eu teria dado 2 vezes mais. Deixa eu explicar para você que isso é difícil de imaginar o que é isso. Porque preste atenção, as mulheres cantavam sobre Davi o seguinte: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Deus fala: eu faria 2 vezes mais que isso para você. Davi um dia saiu de casa como carregador de queijo, entregador de queijo, e voltou como matador de gigante. E Deus fala: se isso não bastasse, eu teria feito 2 vezes mais na sua vida. Você sai de trás do nada para ser governador sobre todo o meu povo. E Deus fala: eu teria dado até mais para você. Você pode falar isso para alguém assim? Deus quer fazer muito mais por você. Mas no programa de televisão fala assim: se você errar, você perde tudo. E aí a gente fica no impasse. Vou mais, não vou? O que eu faço? 2023 vem aí, e vai ser uma bênção. Vou repetir, tá bom? Talvez você esteja perguntando por que eu estou falando isso. Porque o Senhor vai estar conosco. O Deus Todo-Poderoso vai estar conosco. Ele não nos abandonará. A provisão vai estar conosco. O nosso socorro vai estar lá. O nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa alegria. Não importa o sistema, o comando, Deus vai estar conosco. Você crê nisso? Nós estamos no Salmo 23. O Senhor é o meu. Pronto, 2023 venha. Venha.
venha. Eu recebo como o ano que Deus abre sobre a minha vida. O ano do novo, o ano do que 2 vezes mais, né? Deus pode fazer. A palavra de Deus diz, Ele é poderoso para fazer. Então, eu queria ministrar até onde você quer ir, o que está no teu coração. Você está abrindo aí o teu horizonte, você está se abrindo, você tem expectativa, você está se preparando, ou você, por causa da música que está tocando, assustadora, você está pronto para parar, ou 2023 é um recomeço, é uma nova chance, vamos lá, novo projeto. Quem pode dizer amém aqui? Novo projeto, uma nova visão, né? O horizonte vai se ampliar, Deus vai nos dar, né? E aí você vai mudando, vai enchendo o coração, porque para Deus nada é impossível. Davi, se isso não fosse muito, e você quisesse mais, eu teria te dado mais, né? Então é isso que eu quero ministrar hoje na sua vida. Vamos lá. Como romper, como querer mais, o negócio está bom, não dá, para mim não dá, né? Eu sei que Deus pode, né? Eu creio que assim, fale comigo, por favor, fale assim, tudo é possível para aquele que crê. Se tu podes crer, é possível, até 2 vezes mais, infinitamente mais. Deus pode fazer, Deus pode virar. E aí eu quero ir, a hora que eu alcançar, e se Ele me perguntar o que queres que eu te faça, eu digo, eu quero mais, porque eu sei que Deus pode, né? Então, como tirar essa pressão? Você quer parar ou continuar? Como tirar esse medo, tirar esse tabu do nosso coração e abrir mesmo para aquilo que vem? E a Bíblia chega a dizer que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e coração nenhum, nem nos melhores dias da sua vida, imaginou o que Deus quer fazer, pode fazer, Ele fará. Ok? Primeira coisa então, vem comigo, estuda aqui comigo, como é que eu então vou romper, como é que eu vou mais, né? Primeira coisa é, deixe Deus governar. Eu vou falar o que quer dizer governar, gente, é maravilhoso. Olha o que quer dizer governar. Essa palavra governar, quando eu falo assim, deixa Deus governar, olhe para mim aqui, não tem como você ir mais além se Deus não governar, se Ele não. Olha o que quer dizer governar. Governar quer dizer assim, dirigir como chefe. A minha vida tem um chefe, e porque Ele é o chefe, o resultado é dele. Alguém entendeu isso? Deixa Ele ser chefe, deixa Ele, não mais eu vivo, mas é Ele na minha vida. Por isso que não há limites. Olhe para mim, agindo Deus, se Deus é por nós, deixa Ele governar. Olha o que quer dizer a palavra governar, como um rei que reina. Eu tenho um rei. A palavra governar quer dizer ter mando, administrar, influenciar as ações e o comportamento. A palavra governar quer dizer controlar a direção. Por isso que ele diz, abrirei caminhos onde não há, abrirei portas onde não há. Por quê? Porque o comando é dele. Olha o que quer dizer a palavra governar, dominar, como um homem domina um cavalo ou uma embarcação. É Ele que vai me levar. E olhe para mim, com Ele eu vou chegar lá. Sabe como você faz para ir mais além? Deixa Deus governar. Olha aqui para mim, é sair do banco onde está o volante, ir para o banco do carona. Deixa Ele dirigir, e Ele vai levar você muito mais além. Olha o que diz a palavra,
Salmo de número 40, versículo 8. Vocês lembram o texto? Ele diz assim: eu tirei você do curral das vacas. Ele estava dizendo assim: quem governava a sua vida era eu. Você viu onde eu te levei? Eu te levei a ser rei sobre Israel, porque eu governava a sua vida. E se isso não fosse o suficiente, governando a sua vida, eu teria levado você até muito mais, eu teria levado. Mas há um momento em que eu assumo o controle, eu assumo o governo e eu paro no meio do caminho. Mas enquanto o controle é dele, enquanto eu solto a mão do volante e ele está dirigindo, por favor, olhe para mim, olha, a vontade de Deus para a sua vida é: deixa ele assumir o controle. Deixa. Agora, eu vou, por favor, estou só brincando aqui, falando, tentando explicar aqui. Ganhou 100 mil. A próxima pergunta vale, estou só brincando, estou só misturando assunto. A próxima pergunta vale 200 mil. Você quer parar ou você quer continuar? Eu olho para ele. Quem é que controla a minha vida? Sabe o que ele disse para mim nessa hora? Te daria até 2 vezes mais se você quiser. Alguém recebe isso? Eu te daria até mais que isso. Não pare. Não pare. Salmo 40 é um moço falando. Davi ainda na sua juventude está falando isso aqui, olha. Eu tenho prazer em fazer a sua vontade, a tua vontade. Oh meu Deus, guardo a tua lei no meu coração. Você sabe que os salmos são composições, né? E ele está compondo algo. Olhe para mim. Uma pessoa apaixonada, por exemplo, um homem apaixonado por uma mulher, tudo que ele vai falar é em relação àquela mulher que ele ama, né? Uma pessoa está se alegrando com alguma coisa, por exemplo, com o Brasil na Copa. Ele vai comprar camisa do Brasil. E agora não sabe o que faz. O salmista, o coração dele tem algo queimando. Olhe para mim, ele é novo ali, ele está falando assim: sabe o que me alegra, sabe o meu prazer? É quando ele assume o volante da minha vida. É quando ele está no controle da minha vida. Porque ele fez de um menino que foi levar queijo um dia, ele fez matador de gigantes. Não há limites para o que Deus quer fazer na sua vida, se ele estiver no controle. Administração total. Entrega os remos nas mãos dele. Deixa ele levar. Olha para mim, você vai chegar do outro lado. Você falou amém, mas eu não terminei de falar. Mesmo que tenha tempestades, ele aquieta a tempestade. Porque é ele que está no barco. É ele. Então ele manda o mar ficar quieto. Agora, Salmo 143, agora já não é um menino mais. Agora é alguém que está no governo, está no comando, já está. Olha que coisa linda, ó. Tu és o meu Deus. Moço, ele diz, o meu prazer. Velho, ele diz, me ensina. Entendeu? Moço, ele diz, meu prazer, minha alegria, Deus reinar na minha vida. Velho, agora, ele mandando, me ensina. Eu preciso aprender isso. Me ensina a fazer a tua vontade. Que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Guia a minha vida. Essa é a grande diferença entre Davi e Saul. A grande. Saul passou o tempo da sua vida lutando contra o governo de Deus na sua vida. Davi se rende e diz, ele é o Senhor da minha vida. Essa é a grande diferença.
Você quer saber por que Saul não chegou lá? Por que Saul não foi mais longe? Por causa disso, ele passou a vida lutando contra o governo de Deus na sua vida. O que Deus disse de Davi: eu tirei você e eu trouxe você até aqui. Teria levado você mais longe, mas... Fala para alguém do lado assim: quem governa a sua vida? Fala aí. Segunda coisa, vamos lá. Se você pudesse anotar, seria muito bom você anotar isso. Segunda coisa, vai tirar essa pressão toda aí. Conhecer o Senhor. Conhecer Deus não é ter informação. O que muita gente dentro de igreja tem é informação de Deus. Olhe para mim. Se eu for dar uma palestra, convidado a dar uma palestra, um podcast sobre trabalho, falar sobre trabalho, eu vou falar da minha mãe, porque eu vi minha mãe trabalhar. Eu vi ela chorar num tanque de concreto trabalhar. Eu vi minha mãe na chuva, no sol, no frio, no calor trabalhar. Eu ia falar sobre isso. Agora se falar assim para mim: pastor, explica Deus, fale de Deus. Olhe para mim, preste atenção. Eu vou falar assim: ele é médico, porque na minha casa ele chegou como médico. Curou a minha vida, curou a vida de Eloíde, curou o Renan e tem curado a Larissa. Essa é a revelação de Deus para a minha vida. Para Davi ele chega assim: eu sou o Senhor dos exércitos. Pronto. Então quando as moças saem cantando, Davi matou 10 milhares, eu acho que Davi deve estar falando assim: Senhor, elas não sabem que é o Senhor na minha vida, porque o general é Ele, eu sou só um soldado, mas com Ele eu venço as minhas guerras. É a revelação pessoal. Conhecer Deus, que vai fazer você ir mais longe, não é ter informação. Muita gente tem informação, mas como é que você conhece Ele? Como que Ele chegou na sua vida? Pastor, foi um dia, dá um testemunho: pastor, não tinha nada. Ele foi a provisão na minha vida. Ele foi o milagre da minha vida. Ele é a minha força, Ele é a minha alegria, Ele é a minha paz. Esse conhecimento pessoal, Ele é o meu socorro bem presente, Ele é meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha torre forte, Ele é meu amigo fiel e verdadeiro, Ele é meu escudo, Ele é o Senhor da minha vida, meu pastor. Davi, quando estava andando, indo, e não tem limites, preste atenção, não tem limite. Davi está indo, e quando ele está indo, ele fala assim: Ele é o meu pastor. E quando ele fala Ele é meu pastor, ele está andando e ele fala assim: não terei falta de nada. E ele está indo. E aí você passa por adversidades, por lugares, por situações. E aí ele tem um conhecimento de Deus. E ele fala assim: e ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, um lugar escuro, de lutas, eu não temeria mal algum. Sabe por quê? Porque eu conheço quem anda comigo. E Ele é fiel. Você pode dizer isso: Ele é fiel. O seu nome é fiel. Essa revelação é muito forte. O que faz muitas pessoas parar pelo meio do caminho. E olhe para mim, Deus não tem prazer em quem recua, em quem para. Então, quem continua é porque conhece o Senhor, tem esse conhecimento de quem Ele é. Ele é o meu Senhor. Oséias 6:3. Eu peço que agora você leia assim, já com essa visão ampliada, esse texto. Precisamos muito conhecer o Senhor, muito. Aí depois dele falar isso, ele fala assim: vamos nos esforçar para conhecê-lo, Ele nos responderá. Tão certo quanto a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega a terra. Olhe para mim, ele fala assim: vamos conhecer o Senhor. Por quê? Como amanhã que depois de uma noite virá, não haverá limite, vai continuar. Olha, você recebe isso, olha, vamos conhecer o Senhor. Por quê? Porque sempre haverá um amanhã. Sempre haverá um amanhã.
A noite pode ter sido difícil para valer. O dia de ontem pode ter sido uma luta. Mas eu sei quem tenho crido. E Ele é poderoso. Vamos continuar. Por que parou? Diga ao povo que... Sabe com quem Ele está falando? Com quem deveria conhecê-lo. Moisés, por que parou? Diga ao povo que marche. Talvez agora você está falando assim, mas ele falaria o quê? Deus está conosco. Se vamos andar sobre as águas, eu não sei. Se Ele vai abrir as águas. Eu estava ouvindo um pouquinho sobre os judeus, essas histórias, ouvindo um pouquinho sobre isso. E eles não aceitam 100% falar que a abertura do Mar Vermelho foi milagre. Porque em algumas épocas do ano, as águas lá são rasas, em alguns pontos é muito raso. Então eles não atribuem, eles não têm essa coragem de afirmar o milagre da abertura do mar. Eles não conseguem fazer isso por causa disso, porque em alguns pontos lá as águas são muito rasas. E aí um pastor falou assim, então nós temos outro milagre lá que aconteceu. Qual? O exército do faraó morreu afogado. Nas águas rasinhas. Devem ter abaixado para morrer afogado. Esse é o Deus que eu creio em você. Ele é Deus de milagres. Você precisa conhecer Deus. Por favor, olha, eu peço a sua atenção aqui. Eu sou pastor há 24 anos, eu prego a palavra há muito mais tempo que isso. É muito triste ver que pessoas têm só informação sobre Deus, mas nunca ouviu, nunca esteve com Ele, não o conhece. Você precisa ter essa revelação de quem Ele é. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui pode dizer assim, Deus já visitou a minha casa? Quem pode dizer assim? Como foi que Ele apareceu lá? Essa é uma revelação muito forte. Essa é uma revelação muito forte. Quem está aqui já passou por um livramento? Livramento, seja um acidente, uma coisa. Levante a mão mesmo. Ele é o quarto homem. Não é? Ele é um invisível presente real. É assim que eu conheço. Você pode duvidar de mim, você pode rir de mim, mas Ele esteve na minha casa. Ele fez a febre abaixar. Ele fez a dor passar. Mas ele estava de branco? Não, eu não vi, mas ele estava lá, ele era médico. Ele era o médico da minha casa. Ele fala. Ele tem boca e fala. Ele tem mãos e ele toca, já sentiu o seu toque. Essa é a revelação muito forte. Isso me faz ir mais além, não tem, sabe por quê? Porque se Ele está comigo, quem poderá ser contra? Se Ele está, né? Estou vendo a sua presença, eu vou, porque eu sei quem Ele é. Ele é fiel, Ele é um amigo que segura na mão, Ele é o rochedo. Vamos lá. Daniel 11:32 diz, e aos violadores do concerto Ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Golias ficou gritando 40 dias, porque Saul só tinha informação de Deus, não o conhecia. Chega um menino, entregador de queijo, que conhecia, e fala para Golias, sabe quem você afrontou? Eu vou dizer quem você afrontou, eu o conheço. Ele é Senhor dos exércitos. E Ele vai te entregar nas minhas mãos. Essa revelação é muito importante. Quando você... como é que a gente fala assim? Não diga para Deus o seu problema. Não é assim? É assim? Não diga... Eu já não sei nem o que eu falo aqui. Alguém sabe. Mas... diga para o problema o tamanho do seu
do seu Deus, você tem que ter a revelação de quem Ele é. Amém? Você precisa dizer isso. Eu tenho um Deus e Ele é poderoso. Vem comigo. 3. Deus vai com você. O texto diz: estive com você em todos os lugares por onde tem ido e o defendi de todos os seus inimigos, conforme você foi avançando. Recebe essa palavra aqui, olha, Deus não te abandonará. Então quando eu falo assim, 2023, sabe por quê? Porque Ele vai estar conosco. E se Ele vai conosco, nós vamos mais longe. Nós já tentamos ir sem Deus e não fomos longe. Mas com Ele, nós vamos mais longe. Por quê? Porque Ele vai abrir caminhos onde não há. Ele vai abrir portas aonde não há. Ele vai estar conosco. Quando o povo ia enfrentar os inimigos, Ele dizia assim, Deus falava assim: se os teus inimigos forem muito mais numerosos e muito mais fortes que vocês, eu, o Senhor, vou à sua frente, eu serei a sua retaguarda. No Salmo 91 diz assim, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Deus está conosco. Podem 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque Ele está conosco. Então essa é a palavra, para que toda essa pressão de ir ou parar, de continuar ou desistir, Deus está conosco. Vai. Fale para alguém assim, continue. Isso vai provocar algo na sua vida, preste atenção. Isso aqui, essa parte é muito séria que eu vou falar aqui. Isso vai provocar algo na sua vida que o apóstolo Paulo falou. Ele disse assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Eu não desisti. Por quê? Porque Deus estava comigo. Então, saber que Deus está com você vai te fazer ir mais além. Para nós fecharmos essa palavra, tema de hoje aí, a palavra de hoje, até onde você quer ir? Até onde você quer ir? Não há limites para o que Deus quer fazer. Os sonhos que Deus coloca no nosso coração. Eu estava ministrando o curso de casais e eu falava assim, a Bíblia diz assim, faça planos e Deus vai guiar os seus passos. Está na Bíblia. Faça planos, até onde você quer ir, e o Senhor vai abençoar os seus planos. Faça planos, porque os planos cabem ao coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. A Bíblia fala, os planos bem elaborados, até onde você quer ir, os planos bem elaborados levam à fartura. Faça planos, até onde você quer ir. Deus fala assim, Davi, se isso não bastasse, se para você isso que eu fiz não fosse o suficiente, eu estava pronto, preparado para fazer 2 vezes mais na sua vida. Agora eu vou ministrar o que nos faz desistir quando a pergunta é essa: você quer ir ou você quer parar? Por que nós não vamos mais longe, né? Eu comecei a trabalhar, né? Aliás, o trabalho para mim, assim, foi uma vergonha que eu tinha de pedir dinheiro para minha mãe. Então a gente saía no final de semana com a rapaziada e todo mundo levava um dinheirinho, né? E eu era duro. Tem um pessoal duro olhando para mim. E eu era duro. E aí eu falava para minha mãe, mãe, dá um, eu não sei como é que era a moeda lá naquela época, dá uns 5 reais aí, 5 cruzado, sei lá, já mudou, né? Dá um dinheiro aí. Ela me dava, eu colocava na carteira para me sentir empoderado. Você sabe, quando você está com o dinheiro no bolso, você fala grosso. Quando você está duro, você nem a cabeça levanta, você sai catando moeda na rua, né? Então eu colocava o dinheiro, que era dela. Eu morri de vergonha, porque se eu gastar o dinheiro da minha mãe, que foi no tanque de concreto, lavando roupa, nossa, aquilo para mim era demais. Então eu tinha o dinheiro ali e tal, aí a gente parava em algum lugar, o pessoal falava, e aí, você quer alguma coisa? Eu falei, não quero nada não, quero não, só para voltar com o dinheiro, porque eu voltava com o dinheiro e entregava para minha mãe de novo, era só para sentir.
Você já pegou em dinheiro para sentir? Eu fazia isso. Então eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar, esse negócio está bom para mim, não deu certo, eu não quero isso, vamos embora. Eu fui trabalhando. Aí casei, aí as coisas vão ampliando, né? Você vai, conseguir casar, né? Aí fui falar para minha mãe, falei, mãe, vou comprar um carro. Ela vira para mim assim e fala assim, eu faço a pipoca. Eu percebi que ela estava falando, mas eu fingi que eu não sabia o que ela estava falando. Eu falei, não, mãe, eu vou comprar um carro. Ela falou, eu sei, eu faço a pipoca. Eu 2 vezes. Eu falei, mãe, a senhora vai ver. Que ela falou que era carrinho de pipoca. Eu falei, a senhora vai ver. Irmãos, por favor, olha aqui, estou contando algo para você. Até onde você quer ir? Você consegue perceber que Deus está liberando uma palavra sobre a tua vida, porque Ele quer fazer algo maior na sua vida. Ele quer te abençoar. E Ele é poderoso para fazer isso. Um dia, nós morávamos lá na Pedreira, lá na última rua lá. E um homem esteve na nossa casa e falou assim, eu fiquei sabendo que você quer comprar um carro. E eu empoderado, né? Falei, eu quero. Sem R$1. Ele falou, eu tenho um Fusca branco, 1973. Estava bonitinho o Fusca. E ele falou assim, paga do jeito que você quiser. Entregou a chave, o documento, e deixou o carro. E nós pagamos aquele carro do jeito que Deus nos abençoou. E com aquele carrinho eu fui para Ubatuba. Eu estou ficando bom, né? Você está rindo, mas você não está entendendo que Deus está falando para você até onde você quer ir. E se isso não bastar, eu te darei 2 vezes mais. Foi assim que eu comecei. E eu fico imaginando o que Deus tem para a minha vida. Cuidado com algumas coisas, e é sobre isso que eu quero falar. A primeira coisa que eu quero falar aqui é o medo. O medo. Então eu queria fazer uma pergunta. Se você não tivesse medo, o que você faria? Quem seria você sem medo? Como seria a sua cara sem medo? Essa aí não. Como seria a sua cara sem medo? Faz uma cara aí sem medo. Não, pelo amor de Deus, gente, isso aí vai aparecer no telão. Põe no telão aqui para a gente ver a cara do pessoal. Cara de gatinho, cara de leão. O menino que foi entregar queijo, tinha essa cara. Ele chega lá, está todo mundo com medo. E ele chega lá e ele fala, eu já matei o leão, já matei um urso. E ele fala, e assim será com ele também. A cara muda. Aí eu venho aqui, eu falo, e eu vi a cara de vocês, eu estou aqui em cima, estou olhando. Eu falo assim, gente, 2023 vem aí. Tem gente assim, pelo amor de Deus. Um dia eu falei para uma senhora, falei assim, nossa, a senhora vai viver muito. Ela falou, que isso, moço? Não, a senhora vai viver muito, a senhora vai viver 110 anos. Ela falou assim, Deus me livre. Tá louco? Minha mãe, com medo das coisas, ela fala assim, tá bom, deixa como tá. Não mexe. Mas Deus está dizendo para mim nessa noite que, se você quiser, eu te darei 2 vezes mais até. O medo. Agora, olha, eu vou explicar o que é medo para você. Preste atenção. Medo é uma porta que não abre. Isso é medo. Medo é uma porta que não abre. Ué, então como é que eu faço? Mete o pé. Mete o pé. Não para. Arromba. Razão porque muitos voltaram para trás. Por exemplo, os espias
10 espias voltaram para trás e disseram assim: tem uma porta lá que não abre, e é melhor nós não abrirmos. 2 voltaram dizendo: tem uma porta lá, mas se Deus quiser, nós arrebentamos ela, e o Senhor vai nos dar essa terra. Medo é uma porta que não abre, ou você arrebenta ela, ou você volta para trás. Agora olhe para mim, Deus está com você. Você pode dizer amém? Gente, eu vou desligar um pouquinho, que o pessoal de cá está assim: aleluia, louvado seja Deus. 30 graus. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Medo. Marcos capítulo 4, versículo 39 e 40. Marcos: então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Naquele programa que eu falei de televisão, quando eu comecei a palavra aqui, tudo provoca medo, tudo. A mulher ganhou 5 mil reais. Agora presta atenção, quem não tem nada, pegou na mão 5 mil, aí a pessoa fala: você não acha melhor ir embora com 5 mil? Você quer arriscar? Deixa eu te falar algo. Quando eu estava passando os canais, a mulher ganhou 100 mil. Aí, próxima pergunta, valendo 200 mil. Você quer continuar ou parar? A mulher baixou a cabeça assim, ó. Baixou a cabeça. Quase que eu gritei para ela: dona, vaza. 100 mil? Que isso? Aí eu fiquei vendo lá, né? Aí a pessoa falou para ela: se errar, perde tudo, hein? Gente, imagina, 100 mil na mão. Aí ela desistiu, falou: não, tá bom, vamos embora, 100 mil. Aí a apresentadora fez assim: não valendo agora, não valendo. Vamos para a prova de 200 mil. Não está valendo, você já ganhou 100 mil, mas vamos para a prova de 200 mil. Ela foi, errou. O que isso provocou? Nela e em quem estava assistindo: é melhor parar. É isso que o medo tem feito na vida de muita gente. É melhor parar. Mas eu queria gritar hoje para você: mas Deus está contigo. Arrebenta essa porta. Arrebenta essa porta. Deus está contigo. O medo faz isso, né? Efésios 3:20 fala assim: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Isso aqui é uma letra de uma música que é cantada, que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Segunda coisa que quero falar aqui, o que você precisa tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, porque senão você não vai, você vai parar. E eu tenho visto muita gente parar. Olha aqui, ó, quando Deus tinha muito mais para fazer. Alguém acredita nisso? Eu fui atender uma vez, eu fiquei, na realidade eu recebi uma ligação, e a pessoa falava assim para mim: pastor, infelizmente o casal se separou. Falou assim. E eu, na hora assim, debaixo de palavra de Deus no meu coração, eu vou falar isso para você entender, tá? Debaixo de palavra de Deus no meu coração, eu entrei no carro e saí desesperado, e falando com o Senhor, buscando em Deus, e a palavra de Deus queimando no meu coração, e eu fui, cheguei lá e falei com ele, falei com o homem, e falei para ele assim: ó, eu só vim aqui falar para você o que está queimando o meu coração. Eles tinham acabado de separar, não tinham filhos, o casal separou, e eu cheguei chegando e cheguei falando. E eu falei assim: ó, eu vim aqui para dizer para você o que vocês estão perdendo. Vocês vão ter filhos lindos, netos, vocês vão ter conquistas, vocês vão prosperar. Falei tudo que, mas olha aqui para mim, não era terapia, não era aconselhamento pastoral, não era aconselhamento de casais, palavra de Deus só. Cheguei e falei: é isso que vocês estão desistindo. 2 vezes mais. Vim embora. Como era a palavra de Deus, e eu vi que ele recebeu, ele voltou com a mulher, um pediu perdão para o outro. Hoje, eles têm 2 filhos.
Estão até viajando. Tiveram as suas conquistas. Porque se você quiser ir mais longe, Deus pode fazer 2 vezes mais. Você crê nisso? O medo te impede de viver o que Deus tem para a sua vida. Cuidado. Segunda coisa é isso aqui. Cuidado com quem está te impedindo de ir além. Cuidado. Cuidado. Olha, vocês lembram o barco, aquela embarcação onde Jonas estava no barco? Lembra de alguma coisa da história? Jonas entrou num barco, estava indo, e diz o texto assim: e uma tempestade impediu o barco continuar. A história é assim, estou resumindo para você. Uma tempestade impediu o barco de continuar. Só que para eles que conheciam, eles, não, tem algo errado aqui. Jogaram sorte para descobrir quem era. Na cabeça deles falou assim: alguém que está aqui está impedindo a gente de continuar. Jogaram sorte, caiu em Jonas. Foram falar com Jonas. Explica o que está acontecendo. Aí Jonas falou: sou eu. Mas é fácil. É só vocês me jogarem no mar e tudo vai dar certo. Sou eu, o problema sou eu. Então olha aqui. Cuidado com quem está te impedindo de ir além. Rapidamente, olha. Primeira coisa aqui. Você mesmo. Você mesmo. Você é o seu maior inimigo. Puxa, não ouvi um amém. Está todo mundo assim, fala mais, pastor, fala mais, que eu não estou entendendo. Quer ver? Davi. O que o profeta Natan falou para ele? Você é o cara. Foi você. Davi falou: como assim fui eu? Foi você. No dia que todo mundo, prática, costume, normal, todo mundo ia à guerra, você não foi. Todos foram, só você. Você provocou isso. Você é o seu inimigo. Você deveria ter praticado. Você deveria ter rompido. Você deveria ter feito. Você não fez. Você mesmo se autodestruiu. Olhe para mim. Cuidado. Porque você mesmo pode pôr limite a algo tremendo e maravilhoso que Deus vai fazer. Então a pergunta é essa: você quer continuar ou você quer parar? É você. Agora olha só, se Deus governa a sua vida, não tem a ver com você, é Ele. De quem que é a decisão? É Ele que decide, porque Ele é o Senhor. Segunda coisa que quero falar aqui, cuidado com quem impede. Não olha do lado agora, tá bom? Olha só para mim aqui. Familiares. Família. A Bíblia diz assim, Mateus 10:36. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Você não imagina, e aqui eu quero falar algo sério, quantas pessoas dentro da própria casa estão enfraquecendo o coração do outro dentro da própria casa. Quantos pais enfraquecendo o coração de filhos, quantos maridos enfraquecendo o coração da esposa, quantas esposas enfraquecendo o coração do marido, quantos na casa são tampa. Um dia o Renan falou algo para mim e ele estava certo. Eu não quis na hora reconhecer que ele estava certo, mas ele estava certo. Porque eu sempre falava das minhas aventuras, das minhas coisas. Ele ia comigo, encontrava gente, falava assim: ó, seu pai fez, seu pai jogou em tal lugar, seu pai foi não sei na onde, seu pai, falava assim. E eu também contava para ele, né, das coisas, tal. Aí, ele cresceu, tal, 18 anos, tal, carro, estava com o carro na mão. Ele vira para mim e fala assim: pai, quero ir para São Paulo. Eu falei: é ruim? Não vai. Não vai. Como assim vai para São Paulo? Eu falei: pai, eu vou para São Paulo, estou com o carro, estou em carta, vou para São Paulo. Eu falei: não vai. Não, mas quando eu vou? Com 60 anos, sei lá quando você vai. Né? Sei lá quando. Talvez nunca. Anda aqui, fica dando volta aqui, que, né? Onde eu vejo, onde eu estou olhando, né? São Paulo, ver meu filho pegar o carro para São Paulo, ficando doido, né? Aí ele vira para mim e fala assim: ô pai, você não teve suas conquistas? Chegou na hora de eu ter as minhas. Eu queria matar ele na hora, eu queria pegar ele.
Você não teve suas aventuras, suas conquistas, chegou a minha vez. Gente, pensa. Ele saiu com o carro e eu fiquei de joelho. Meu Deus do céu. E pior que eu não sei como é que são os seus. Mas você acha que ele ligou para mim quando chegou lá? Quem acha que ele ligou para mim quando chegou lá? Acho que até esquece da gente, cara. A gente é que tem que ligar. Você chegou. Nós estamos que nem um burrinho no Shurek. Já chegou? Já chegou? Outra coisa, cuidado. Cuidado com quem fracassou. Eu ouço. Acho que agora a gente vai ficando mais velho, né? Eu não era assim, mas hoje eu ouço tudo e todos e respeito. Eu respeito. Agora preste atenção. Eu não permito que um fracassado ministre na minha vida. Não permito. Quando nós começamos a construção desse salão, o que eu mais ouvi eram pessoas falando assim para mim: igreja, melhor coisa de igreja é pagar aluguel, que aí você muda a hora que você quiser. Hoje, quem falou não está conseguindo pagar o aluguel, e nós estamos naquilo que é nosso. Cuidado, porque um fracassado pode tirar você de viver 2 vezes mais o que Deus tem prometido na sua vida. Cuidado, não empreste os seus ouvidos para quem não venceu. Último, e eu termino. Cuidado com as distrações. Primeiro, cuidado. Primeiro, cuidado com medo. Segundo, cuidado com quem pode te impedir. Terceiro, cuidado com as distrações. E eu termino aqui, nós vamos cear. Olha aqui para mim. Tudo que não está no projeto, isso aqui você deveria anotar. Tudo que não está no projeto é distração. Nós estamos construindo um Recanto Carisma. Nós temos pouco recurso. Nós temos que acertar o pouco recurso que nós temos, nós temos que gastar certo. Agora, por exemplo, nós estamos construindo, levantando as paredes do dormitório. É o que nós estamos fazendo agora. Então, por exemplo, nossa, está uma promoção de vidro. Não. Eu agora estou comprando lajota. É o projeto agora, é isso. Lajota e ferro. Cuidado, as distrações fazem você perder. A Bíblia diz que um dia Davi estava na varanda. E uma mulher estava tomando banho. Natan vai a ele e diz: essa distração fez você parar pelo meio do caminho, porque Deus teria te dado até muito mais que isso. Você teria ido muito mais longe. Tudo que acontece depois, você vai ler na Bíblia assim: por amor ao meu servo Davi. Foi por amor que eu fiz. Por amor que a família dele vai reinar. Por amor, porque eu amo. Porque a história dele parou lá atrás. Era para ele ter ido muito longe. Tudo que está acontecendo hoje é por amor. Por amor à casa do meu servo Davi. Porque uma distração ele perdeu. As distrações é tudo que não está no projeto. Se não está no projeto, é uma distração. Cuidado. Em Atos 20, 24 fala assim: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer.
E a minha missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Quantas pessoas, por causa de uma distração, pararam pelo meio do caminho? Hoje Deus te trouxe aqui para perguntar até onde você quer ir. E olha aqui, o foco é Ele. Qualquer outra coisa é distração. O foco é Deus na sua vida. Com Ele você vai mais longe. Eu vou falar algo aqui com tristeza no coração. Nós vamos cear. E a palavra é fazer isso em memória de mim. Não é isso? Até que Ele venha. Quantos? Porque 2 vezes mais, eu vou falar aqui, talvez nem todos vão. 2 vezes mais para nós, que Ele vai fazer na nossa vida, é a morada que Ele tem preparado para cada um de nós no céu. Alguém recebe essa palavra? É o que Ele já tem preparado para nós, é o que nos aguarda, é a Nova Jerusalém, é o lugar que Ele foi preparar para nós. Muitos estão parando pelo meio do caminho, não chegarão lá. Então a palavra de hoje, já misturando com a ceia, é essa: até onde você quer ir? E eu falo para você, o céu te espera. O nosso alvo é o céu, nada menos que isso. Aqui somos só forasteiros e peregrinos, estamos passando por aqui, mas o que Ele tem prometido para nós é um lugar muito melhor. Quando isso aqui tudo acabar, estaremos com Ele. Maranata. Fique de pé.